Hoje eu venho aqui trazendo informações muito relevantes em relação ao futuro do nosso país e também para falar sobre essa decadência que está acontecendo no mundo artístico. A gente tem tantos famosos morrendo e ficando doentes de Covid-19. E eu venho aqui hoje explicar por que está acontecendo isso. E um desses casos é o do Paulo Gustavo, né, que está praticamente respirando com pulmões artificiais. Entendi. E, Cigano Iago, sobre essa pandemia, o que você vê aí agora para os próximos meses? O que você vê que pode acontecer no Brasil, no mundo? Bom, muitas pessoas querem saber quando que a pandemia vai acabar, se a pandemia vai acabar. A minha casa espiritual define que a data final da pandemia é 2028. A pandemia em 2023 ela pode se tornar uma endemia, ou seja, ela pode estar erradicada em vários países. O primeiro país da América Latina onde a pandemia vai ser erradicada vai ser o Chile. O segundo país vai ser o Peru. O Brasil vai ser um dos últimos países da América do Sul a erradicar a pandemia. E eu vou estar explicando agora para vocês o que está acontecendo no Brasil. O Brasil foi um país colonial, colonizado por portugueses. Por muito tempo, negros foram trazidos da África, escravizados e usados como mão de obra, assim como muitos índios foram mortos. O Brasil está vivendo nesse ano de 2021, o seu karma, porque na astrologia o Brasil ele é regido por Aquário. É como se o Brasil, pessoalizando, né, seria do signo de Aquário. Nós estamos na astrologia sobre uma regência de Vênus, que é a deusa do amor, a deusa dos prazeres, dos deleites, né? A Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, na constelação de Aquário. Mas nós temos de fundo um Saturno, que ele cobra, ele está regendo aí, vai reger por 30 anos, então nesses próximos 30 anos, são anos kármicos, a sociedade não vai voltar mais a ser a mesma, esse glamour artístico, esse mundo boêmio, esse mundo ele vai deixar de existir. A forma que a sociedade humana mundial, que o mundo vai viver, nunca mais vai se tornar a mesma. Não só por causa da pandemia, é porque nós vamos ter um avanço imenso tecnológico. 3 remédios vão surgir para combater a pandemia. Mas eu gostaria de salientar às pessoas que a pandemia ela é um estado vibracional. A Terra ela estava vibrando numa energia muito negativa. E esse vírus, ele veio como forma de afugentar a humanidade a evoluir. Então, ou você evolui pelo amor ou pela dor. Infelizmente, nós todos estamos evoluindo pela dor. E lá em 2019, quando eu falei na Praia da Joaquina, fiz as minhas previsões e disse 2020, muitas pessoas ricas, muitas pessoas famosas, muitas pessoas poderosas continuarão tendo seu dinheiro, mas implorarão misericórdia e saúde. E aí a gente vê tanta gente famosa, Aguinaldo Timóteo,
acho que o André, que conhece mais o meio artístico, pode citar tantos nomes. E eu posso até explicar o porquê que cada um desses artistas desencarnou, morreu e está doente. Que é o caso do Paulo Gustavo. Primeiramente, nós temos que observar que o ego, no meio artístico, ele é algo muito comum. O ego, às vezes até o abuso de influência, de poder, até para nós videntes, para a gente que trabalha com mídia, ele se torna algo comum, que não é comum, porque todos nós somos iguais, todos nós vamos morrer, todos nós adoecemos, todos nós somos seres humanos providos de alma, de perispírito, de corpo carnal, de chakras. E nesse entendimento, quando a gente fala do eu, o ano passado foi o ano de se encontrar o eu, esse ano é o ano do coletivo. Nós vamos ter uma revolução espiritual no caráter coletivo, aonde o Brasil vai se levantar, todas as forças artística, mística, empresários, o proletariado, o funcionário público, e vão dizer um basta, porque estão forçando a população a deixar de trabalhar. As pessoas estão passando fome. Em São Paulo, negócios estão quebrando, loja de shopping, no Rio Grande do Sul também. E o Covidão, o famoso Covidão que eu já falei, que dos 27 governadores que governam o Brasil, apenas 5 não estão envolvidos. Recentemente, na penúltima sexta-feira, eu tive um segundo acerto em relação ao governador Carlos Moisés, que eu falei nas minhas previsões de 2021. Daniela Rainer continua como governadora de Santa Catarina até o final do seu mandato. E nós tivemos mudanças aqui, até mesmo nos horários, nas restrições, com a saída do governador Carlos Moisés, que recebeu dinheiro na sua conta, né? Dinheiro da saúde, dinheiro que era para a imunização, que era para as vacinas, dinheiro que era para respirador. Então, o karma, seja no meio artístico, no meio político, essas pessoas que estão agindo de má fé e prejudicando de certa forma a saúde de pessoas que também, claro que tem pessoas inocentes desencarnando, mas essas pessoas, quando elas encarnaram, quando você encarna no seu registro acástico, você já sabe do que você vai morrer e quando você vai morrer e o porquê você vai morrer. Durante a nossa vida, nós temos chance de acertar e errar, e o livre-arbítrio. A pandemia, na verdade, é um estado energético espiritual, porque as pessoas ainda estão vibrando na terceira dimensão, mas nós já não estamos na terceira dimensão, nós estamos na quinta. Então é um processo de aceitação espiritual, de conexão, de você respeitar o seu próximo e você entender que ele é um ser humano, que ele tem sentimento, que ele tem aflições, ele passou talvez pelas mesmas coisas que você. E muitas dessas pessoas do meio artístico pisaram em cima dos outros para conseguir as coisas. E o que me deixa muito preocupado, André, são dois casos de duas artistas. Uma é a Bruna Marquezine, que ela tem um obsessor. Ela tem um obsessor muito forte. Essa menina, ela não tem sorte mas que eu já falei, né? Que ela tem um problema, ela tem uma pombagira que atrapalha na vida amorosa. Sim. Né? E pode falar. E assim, o que ela precisa fazer, na verdade? Ela não vai dar certo com ninguém, seria isso?
Então, a Bruna, ela é uma pessoa, ela é carente, ela sente essa necessidade de estar com alguém. Só que ela é apaixonada pelo Neymar, mas o Neymar não a quer. O Neymar não a quer. E isso causou um ranço muito grande e a Bruna, ela não aceita. A história da Bruna Marquezine é muito parecida com a história da Selena Gomez e do Justin Bieber. Existe uma energia negativa, escura, que os impede de ficar junto. Porque às vezes esses artistas, eles assinam o nome deles, às vezes eles estão assinando um contrato espiritual com uma cabala escura, estão assinando um contrato de TV, um contrato com shampoo. E quem está por trás? É uma empresa globalista? Então, isto acontece com frequência. E a maioria dos artistas acaba se vendendo, que é o caso do Gustavo Lima, que fez aquele clipe, o Embaixador, que se você vê ali é macabro, aquele trono, aqueles símbolos todos que tem ali, e a vida amorosa dele foi não foi se decaindo. Se vocês observarem, a maioria dos artistas não é feliz no amor. Eles não têm, ou eles têm um problema com drogas, ou eles não conseguem ser felizes no amor, porque eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm sucesso, mas estão cada vez mais sozinhos. Então, isso é muito comum, é muito comum isso acontecer no meio artístico. Então, esses dias, o pai de um artista que está no Big Brother ligou e pediu ajuda, um pouco antes dele entrar no Big Brother, em relação ao problema de drogas e depressão. Então, é preocupante que ele esteja lá dentro, né, que é o Fiuk, esteja lá dentro, no estado que ele está, tá? Ele não vai suportar. E eu vejo que lá dentro do Big Brother pode acontecer alguma tragédia, alguma coisa assim muito nebulosa dentro daquela casa, dentro daquele lugar. E também vejo um grande incêndio dentro da Rede Globo. Um incêndio imenso, pessoas correndo. Também vejo o presidente Bolsonaro sofrendo novamente um atentado. Ele vai se escapar por um fio, tá? Eu já falo, assessoria segurança pessoal, que tome mais atenção às pessoas que estão tendo acesso. Ele está dando acesso a pessoas lá dentro do palácio. Tem gente que não é de confiança dentro do Palácio do Planalto. E ele corre risco. Ele e a Michelle. Eu vejo a Michelle chorando, tá? Em prantos. Eu vejo um fracasso muito grande na tentativa de se reeleger do Lula. E ele vai ser muito tenso ano que vem em relação às eleições. E o Eduardo Leite está indo para o caminho do João Dória e o Caiado também. O Caiado veio, chamou a minha casa disse: Caiado, você não pode pegar dinheiro, não pode roubar dinheiro da saúde, você está fazendo tudo errado nesse esquema desses governadores que estão pegando dinheiro da saúde e usando. Os prefeitos do Rio Grande do Sul, por exemplo, todos queriam carros de 170 mil reais com bancos de couro. Olha São Paulo, uma potência, está com o menor índice de atendimentos que hoje o Tadeu Cigano e o Iago tem, é de São Paulo. E São Paulo era um dos lugares que a gente mais atendia. É muito preocupante isso. Entendi. E a respeito do Bolsonaro, o que você vê além desse atentado que você falou que pode acontecer com ele? Você acha que se ele sair dessa, ele tem chance de se reeleger no ano que vem?
O Bolsonaro ele tem chance sim de se reeleger, mas vão tentar de todas as formas fraudarem, vão tentar de todas as formas, tá? O mesmo aconteceu nas eleições de Porto Alegre, quando eu já conhecia o Sebastião Melo dos bastidores do programa do deputado Bibo Nunes, e eu falei com ele, e o profeta Jacó falou comigo, né? E o profeta falou: fale com o Sebastião, ele tem que ir a prefeito. Falei em novembro. Depois, lá em abril, em março, quando eu estava me recuperando do Covid, falei com o Sebastião: Sebastião, você precisa salvar Porto Alegre. E graças a Deus o Ibope errou e Taroucigana acertou, porque o Ibope dizia que a Manuela Dávila ia ganhar. E eu a todo momento falei que o Sebastião ia ganhar. E eu posso dizer para vocês que se o Bolsonaro não ganhar, vai ser por fraude, porque ele tem tudo para se reeleger. Só que muita confusão pode acontecer nessas eleições, e esse ano vai ser um ano turbulento na política. Nós vamos ter aí a possibilidade dos militares entrarem e fechar o Congresso, o Senado, e ficar uma junta de governo. Até mesmo até as próximas eleições. E se não tiver eleições, e se eles não protelarem, porque vai ter investigação do Covidão, vai ter investigação do Covidão, a Lava Jato vai voltar, vai ter Lava Jato e Covidão, vocês vão ver falar Lava Jato e Covidão, Lava Jato e Covidão, e aquele cenário que eu já falei, o estádio, eu vejo um estádio cheio de políticos presos. Então, já era para nós termos hospitais de campanha funcionando. O Witzel fez hospitais de campanha. Ali, quando eu acertei também em relação ao Witzel, que ele ia ser afastado, e ele desativou. Dentro de São Paulo tem hospital de campanha desativado. Se tem tanta gente doente, por que esses hospitais de campanha não estão funcionando? Por que o Pazuello, o Queiroga, o Mandetta não colocaram o exército fazer, né, essas barracas, esses hospitais de campanha? Mas já vai trazer muito assim, ó, as pessoas vão ficar escandalizadas. Eu não vou ficar, nem as pessoas que já me seguem, mas quem duvida vão ficar escandalizadas. A questão a questão do roubo do dinheiro da saúde que o presidente repassou para os governadores, e o estado que mais recebeu foi São Paulo. E aí a minha dúvida fica: como que o estado que mais recebeu verba para combater a pandemia é o estado onde está pior a situação, aonde empresas e famílias não tem mais o que comer, fecharam empresas, gente que tinha empresa, e o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro hoje, tá? A cliente minha falou: Copacabana vazia, repleta de mendigos e pedintes, não tem turista, 4, 5 voos no Galeão por dia, e lá em Brasília tudo funcionando. O que o prefeito de Bombinhas fez aqui? As minhas praias vão ficar abertas, porque em Brasília está tudo funcionando. Então é uma reflexão. E o povo precisa acordar, seja esquerda, seja direita. Entendi. E essa situação que a gente está vivendo nesse momento, né? Hospitais sem vagas em UTIs, tudo fechado em muitos lugares do Brasil por causa da pandemia. Você vê isso passando ou vai demorar muito tempo? Um pouco é a questão política, como eu havia falado. Porque o governador Carlos Moisés voltou, né? Ele está envolvido no Covidão. Aí o Florianópolis teve um toque de recolher 6 horas. Saiu o Moisés, entrou a Daniela Hager novamente. Agora toque de recolher 10 horas.
Por que que o Luciano Huck, lá quando teve, não questionaram, né, que ele não podia alugar um avião particular para mandar respiradores para Manaus? Então, eu vejo que esse cenário ele fica até julho. Depois de julho, como o ano passado. Então a gente vê artistas ficando doentes, pessoas até da nossa convívio do YouTube, produtor, né, que recente se curou. Então, a doença existe, mas eu vou contar uma coisa para vocês. Ela é uma doença espiritual, porque em cima da Terra existem espíritos que querem voltar, querem encarnar. E quando você fica doente, fica com essa doença, esse espírito ele se apossa do corpo da pessoa e ele tenta levar ela. Então, eu sempre falo ali na doença zumbi, então, de uma nova cepa, de uma nova doença que vai surgir daqui uns anos ou daqui uns meses, que vai ser uma coisa inexplicável pela medicina. Mas é claro que nós vamos ter um avanço da medicina muito grande nesse ano. Mas a questão toda é do ser humano. O ser humano buscar a Deus, vibrar acima dos 7 MHz, né? Porque a vibração da Terra está mais alta que isso. E as pessoas muitas pessoas continuam do mesmo jeito, egoístas, desrespeitosas, e nós não temos mais tempo para brigar para futilidades. Nós estamos vivendo um momento difícil e tem pessoas que não entendem isso, e as pessoas estão nervosas, as pessoas estão aflitas. Então eu vejo que a partir de julho melhora sim, mas é muito importante que a mudança venha de dentro das pessoas, porque infelizmente é como se almas trevosas viessem e agarrassem as pessoas e as levassem como se a morte fosse um nada, como se fosse E é muito triste tudo isso, e é uma guerra entre as forças espirituais do bem e do mal. Mas o mal está agindo porque as pessoas estão permitindo. As pessoas estão adormecidas espiritualmente. E esse é um chamado que precisa ser feito para as pessoas acordarem. Esse rapaz, com todo o sucesso que ele tem, estava casado com um médico, tinha adotado uma criança linda, e olha, do dia para a noite está entre a vida e a morte. E esse é o valor que nós temos. Deus fala que perante a Ele nós somos formiguinhas, nós não somos nada, somos meras faíscas estrelares. Então, a espiritualidade, o campo espiritual, ele vai ser fundamental nesse processo. E está desencarnando tanta gente que vai reencarnar muita gente, que são os cristais, que são os pleidianos, os arturianos, são seres mais evoluídos, porque a maioria das pessoas que estão encarnadas aqui na Terra, elas são os exilados da capela, que é aquele livro kardecista. Então, Chico Xavier já tinha falado, né, que 2020 seria o ano do desencarne em massa. E quando a gente fala desencarne em massa, eu falei ali desencarne em massa de 500 mil pessoas, e acho que já está em 300, né? No Brasil. 350 passou, né? Quando chegar
500 mil vai parar. Mas o Brasil vai ter tem ainda 150 mil desencarnes relacionados a isso. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo tem que ser um livro de cabeceira, André, das pessoas. A Bíblia tem que ser. E a minha preocupação é que as pessoas, elas não estão compreendendo. As pessoas chegam desesperadas na consulta comigo. Elas querem uma cura, elas querem uma solução. A gente passa todo o aparato de cura, mas não adianta você fazer todos os protocolos que existem se você não mudar aqui e aqui. Então, eu tenho atendido incessantemente muitas pessoas, e as pessoas, as senhoras da alta sociedade, pessoas mais humildes, as pessoas estão assustadas, estão perdidas, estão com medo, elas não pegam uma Bíblia, elas não pegam um terço. Eu tenho feito o terço ao sagrado responsório diariamente, semanalmente, que a gente sempre faz os domingos, sempre fiz isso. Então a mudança tem que acontecer, mas Deus, Ele está permitindo isso porque o modo social que nós vivemos, ele é um modo individualista, egocêntrico, materialista e ligado aos vícios. Hoje, a maioria dos jovens, não digo, usam algum tipo de droga ou tem algum tipo de vício, que é a válvula de escape. Enquanto a válvula de escape que nós teríamos que ter seria Deus. Porque a doença física, ela é um resultado da doença espiritual. Entendi. E você falou sobre o Paulo Gustavo, né, humorista aí. O que você vê a respeito dele, no caso que ele vai se curar? O que você vê sobre ele? Vai ser uma grande perda. Vai ser algo muito difícil. O mesmo eu vejo para o Fábio Porchat. Também vejo outros humoristas, grandes humoristas. Então, dessas estrelas que brilharam tanto e que alegraram, nós vamos ter a Chico Anísio as recebendo lá em cima. O que acontece é que chega um momento da vida da gente que você tem que ter uma cabeça muito boa para o sucesso não subir a cabeça. E às vezes o sucesso sobe a cabeça e aí você se agarra a espíritos obsessores, a zombeteiros, a entidades malignas. Então, vocês cuidem muito do que vocês assistem, o que vocês escutam. Existem mensagens subliminares em tudo, a todo momento, sinais, códigos que estão aí há muito tempo. Então, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender que a gente sempre tem que perseverar. E eu, sendo a representante do profeta Jacó, a única pessoa que fala e recebe Jacó no mundo, o profeta Jacó, se vocês verem a história dele, foi uma pessoa que sofreu muito. Ele chegou a lutar com Deus 2 vezes para receber a bênção. Então, na palavra de Deus ali contém que as guerras já existiam, que as mortes já existiam. Inclusive na Bíblia fala em mortes em nome de Deus, né? Que Deus estava junto na guerra.
Então, se vai ter uma guerra agora, vai ter. Porque se está na Bíblia que existiam guerras em nome do povo hebreu, em nome de Deus, vai ter por algum motivo. Porque nós, no momento que tentarem nos escravizar de todas as formas, vai surgir uma guerra. Vai surgir. E o resultado disso já está acontecendo, se confirmando. O presidente Jair Messias Bolsonaro trocou o comandante do Exército, tirou o Pujol, tirou o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha. Trocou seus generais e trocou o ministro da Defesa. E aí vem um alerta para vocês. Getúlio Vargas, o que ele fez naquela época? Então, quando você fecha um país para que não tenha interferências externas e que estão decidindo, junto com governadores que apoiaram o presidente e depois apunhalaram nas costas, como fizeram com Júlio César, né? Que foi o primeiro cônsul de Roma. Então, a política, na história da política, se você vê, sempre houve traição. Então, o que eu digo para ele, para o presidente? Cuidado com traição, cuidado com traição. Esse general Mourão, esse vice, né? Ele é uma melancia, ele é verde por fora e vermelho por dentro. Existem muitos generais melancia. Eu me lembro que quando eu era criança, na casa da dona Leontina, que era uma benzideira lá de Iroá, que era tia da minha mãe, com 5 anos eu já acompanhava ela na medalhinha lá atender. E sempre convivi também com kardecistas, depois frequentei a Umbanda, só que sempre, o que eu notei? Na Umbanda, a repressão para que o Ciganiago chegasse, ele foi sempre reprimido, porque os donos de casa de bando, todos eles ficavam meio assim, de deixar que a entidade chegasse, enquanto eles fingiam e faziam animismo. Isso continua acontecendo. Apesar de o mundo estar nesse caos, ainda tem gente que finge que incorpora, ainda tem gente que rouba, que engana, e aí por isso que eu te falo, a pandemia ainda vai muito longe. Eu gostaria de salientar, tá, que vai acontecer um grande meteoro, ou algo muito grandioso, meteoro, terremoto, no hemisfério norte. E isso já está sabido. E muitas dessas pessoas que moram no hemisfério norte, eles vão querer migrar para o Brasil. Então, existe um interesse no Brasil, na América do Sul, porque aqui vai ser um dos únicos poucos lugares habitados no mundo com condições de agricultura, porque algo muito sombrio vai acontecer no hemisfério norte. Também vejo um atentado terrorista na França, muito grande, como aquele que teve no Bataclan, e aquele que teve início vai ser um atentado maior. Bem complicado, né? Gostou do vídeo? Deixa o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.